Bora lá. Oitava pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro final com Cristo? Voltamos à mesma questão da última pergunta. Top. A igreja de Cristo e o movimento evangélico. Eu gosto de fazer isso para deixar bem claro para as pessoas que, porque senão parece que já o Lohan está falando do que está acontecendo. Não. Eu acredito que o papel da igreja é avançar com o reino de Deus nessa terra, por intermédio de Cristo Jesus, sendo nós como ele. Então, sendo réplicas de Cristo, sendo pequenos cristos, avançando, transformando. A igreja tem preparado isso? Tem preparado seus membros para isso? A igreja evangélica no Brasil, esse movimento gospel, não, jamais. Cristo não tem sido o centro desses locais. Esses locais, eles se transformaram aquilo que eu te falei. Se tira a Bíblia, vira uma ONG show de bola, onde você aprende a tocar instrumento, onde você faz a sua apresentação teatral, onde você está ali. É só tirar a Bíblia. E tem lugar que nem usa a Bíblia mais. Tem lugar que nem usa a Bíblia. Então, esse movimento, jamais. Agora, eu não acredito que também seja papel deste movimento. Eu acredito que a Igreja de Cristo está sendo chamada nos quatro cantos da Terra, né, desse planeta, de forma silenciosa, né, assim dizendo. Eu acredito que tem pessoas em todo canto que daqui a pouco vai começar a se juntar. Eu lembro de uma irmã, a gente foi no encontro no Rio de Janeiro, irmã Maria, e ela falou algo que eu nunca esqueci. É uma irmã, ela não tem nem muito conhecimento teológico, mas é uma irmã de Deus. E ela falou: meu filho, Deus está fazendo um ajuntamento do seu povo nessa terra, assim como ele ajunta a abelha no mel. Vai vir abelha de tudo quanto é canto, onde você nem imagina que existe, vai vir. Então, eu acredito que o Senhor está convocando a sua igreja. Tem pessoas que a gente nem conhece, que nem se imagina, que já estão reunindo em torno de Cristo, que estão avançando, que a gente nem pensou, que está sendo despertada pelo Espírito Santo, né, para ser esta resposta que a humanidade precisa, que é ser conforme o primeiro Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Então, eu acredito nisso. Mas, referindo-se ao movimento cristão no Brasil, cristão, né, que vem lá de Constantino, onde eu conheço, de maneira alguma, estão cada dia mais afastados de Cristo. A prova disso foi esse processo eleitoral que a gente passou. Foram desculpas e mais desculpas para botarmos para fora quem nós somos, quem nós éramos, né? Quanto nós somos duros, como nós queremos exterminar. Então, a prova do distanciamento de Cristo ficou clara nesse ano de 2022. Então, estes aí não estão preparando seus membros e estão totalmente longe da missão, que é ser para o mundo como Cristo. Não o Cristo que eu criei, não o Cristo que eu idealizei, não o Cristo forjado pelo Deus do Antigo Testamento, mas é o Cristo que encarnou nessa terra, foi um carpinteiro, filho de um carpinteiro, andou, tocou, comeu, bebeu, morreu e ressuscitou. Este Jesus. Então, é isso. Muito bom. O... Enquanto você falava, me veio algo em mente aqui, e mesmo existindo esta remanescente, isso aqui é uma dúvida, tá? Não é crítica, não é nada. Porque eu Sim. ouço bastante, sabe, sobre a remanescente, a remanescente, a remanescente. E eu creio que Deus continua fazendo seus milagres, que Deus continua instituindo o reino dele através dessas pessoas que entraram no reino, que entenderam o que é participar do reino. Mas a minha pergunta é, Lohan, as pessoas que estão dentro deste reino, tá? Que entende quem Jesus é, que entende how, tá, beleza.
qual deveria ser a nossa preocupação com essas instituições, esses movimentos, como você acabou de colocar? A gente deixaria, tipo, Deus toca e traz eles, ou nós também temos uma responsabilidade em transmitir esse Jesus do reino para eles de uma forma que a gente talvez não tenha pensado em transmitir? Ou a gente também virou, estamos aqui, estamos de boa, quem está de fora perdeu mané, né? Não é uma É. dúvida, tá? É uma dúvida. Não estou fazendo Então, nada. Fabrício, eu entendo o seguinte. Isso é coisa também que por muito tempo me assombrou. Existem pessoas em todos os campos que estão sendo despertadas pelo Espírito. E eu te respondo essa pergunta com Fazendo outra pergunta. Qual é o seu comportamento diante de uma pessoa do Islã? Você enxerga ele como o quê? Eu enxergo ele como um ser humano. Eu nunca tive esse contato, tá? Não, na questão religiosa. A gente enxerga ele como o quê? Cara, Alvo do evangelho. para mim, é uma pessoa que precisa entender que, além de ser filho de Abraão, ele precisa entender quem Jesus é. Sim, eu estou falando na questão do Islã, porque Tem os para radicais, simplificar. né? Eu estou querendo dizer o seguinte, que quando a gente olha para outra religião, isso é duro para a gente acreditar. Sim. A gente enxerga como alvo do evangelho. A gente olha para uma pessoa de matriz africana, da religião matriz africana, seja ela qual for, e a gente enxerga o seguinte: essas pessoas são alvo do evangelho. Correto? A gente enxerga assim. A gente quer que essas pessoas tenham um encontro com Jesus. Não é isso? O sistema religioso é alvo do evangelho mesmo. Sim. Igual. Então, quando você faz esse questionamento, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Aquilo que o Senhor pediu você para fazer. Para mim, a mim, Lohan, o Senhor falou, sai. Eu saí. Para o outro, o Wilton, por exemplo, que é meu amigo pessoal, o Wilton pega em todas elas. Ele vai em todas elas. Eu, Lohan, não gosto de pregar. Eu gosto de cuidar de pessoas. Então, eu gosto mais desse papo aqui. Sim, 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 sim. O estilo meu de ensinar é mais assim, do que literalmente ter que botar terno, Uhum. microfone. Eu não gosto de microfone. Não gosto. Se vestir para poder pregar, ficar ali, só falar, não ouvir, isso para mim já não é mais. Mas, enfim, o que eu estou querendo te dizer? Uma das coisas que as pessoas têm quando elas são despertadas é achar que tem a necessidade de salvar esta religião. Ou seja, eu sou o salvador desta religião. Eu fui, eu fui impactado por essa mensagem, eu fui impactado por esse chamado, e agora eu tenho que libertar todo mundo que está aqui dentro. Não é assim. Porque a gente não faz isso com todas as religiões. Você não vai para. Você não se torna membro de alguma outra religião para ficar frequentando ali e querer converter as pessoas ali. Agora, tá, Lohan, então qual deve ser meu papel? O mesmo que é na comunidade. Que as pessoas olhem para você e enxerguem em você o quê? A diferença, enxerguem Cristo. Então você vai ser Cristo aonde você estiver. Então, o nosso papel não é libertar este povo. Esse povo está precisando de libertação. Esse povo, não, esse é um papel do Espírito. O nosso papel é ser como Cristo em todos os lugares. Agora, qual é a atitude que eu vou tomar? Não sei. De repente, o Senhor te usa no meio deste povo como professor de escola dominical para ensinar a verdade. Talvez o Senhor te ensina no meio deste povo só como membro, mas vivendo uma vida diferente. Talvez o Senhor faça como fez comigo. Sai, eu te tenho um negócio preparado para você aqui. Talvez o Senhor faça como fez na vida do meu amigo Wilton. Ele caminha com a gente e continua indo, pegando nesses lugares. Então, isso é algo específico. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é: nós não temos que libertar ninguém de nada. Nós temos simplesmente de anunciar a boa nova.
Então, isso é uma questão muito pessoal, do chamamento de cada um, e é isso, é enxergar dessa forma. Você, como alvo do evangelho. Eu olho para as pessoas e falo assim, cara, mas fulano é pastor, tá, mas ele é alvo do evangelho ainda. Ele não recebeu. Mas ele é pastor há tantos anos, tá, mas ele ainda não recebeu Cristo. Mas como é que você tem coragem de falar isso? É só você olhar pelas obras e pela atitude. Ele não reflete Cristo. Cristo não faria isso. Quanto mais a pessoa refletir Cristo, mais de Cristo ela tem. Então, se ele não tem nada de Cristo, é porque ele não teve encontro com Cristo ainda. Então, enxerga como o quê? Como alvo do evangelho. Mas Entendeu? foi por esse motivo que eu te perguntei. Não foi o fato da gente ter que salvar e se tornar o Salvador, não é nesse sentido. Porque Cristo faria isso. Deixaria as 99 e iria atrás daquela perdida. Eu falo o seguinte: a gente está dentro de uma situação que a gente se coloca como, uau, agora sim, estou no lugar certo. Mas lá tá tudo errado, lá vai dar ruim e tal. Beleza, mas são pessoas lá também. Não estou Sim. dizendo no sentido de ter que ir lá na porta ficar panfletando isso, não é isso. Eu falo, a nossa atitude agora é o quê? Seria o quê? Orar, interceder e transmitir esse Cristo que nos foi revelado para que eles entendam que nós estamos fazendo algo diferente? Foi nesse sentido, tá? Mas foi uma pergunta, não foi Não, mas uma sim, crítica, uma sim. refutação, nada não. Então, mas é isso que eu estava te falando. Só que isso é um sentido que a gente tem que carregar não só para lá, Sim, para mas para tudo. todos, entendeu? Para todos. Para todos. Isso Sim. aí, perfeito, entendi. Muito bom. Só que você respondeu as 8 perguntas, porém, olha aqui que eu tenho para você. Eita, rapaz.